Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo João Santos e esse é o primeiro vídeo do canal. Eu queria, antes de propriamente dito botar os conteúdos aqui, eu queria contextualizar vocês a respeito desse canal. E para isso, obviamente, eu tenho que falar um pouco sobre a minha vida, né? Atualmente eu trabalho na área de empreendedorismo, por assim dizer. Eu assumi dentro de uma empresa familiar um cargo na questão da gestão e como é uma empresa pequena, obviamente a gente acaba fazendo muita coisa, né? E aí eu me interessei principalmente pela área do marketing, porque a internet estava naquele negócio da ascensão, onde tinha que citar no Instagram na época que eu entrei para assumir esse cargo. Então, a internet, principalmente o Instagram, essas plataformas, estavam cada vez mais em alta. Então, precisava-se estar nesse meio para que pudesse atrair clientes, gerar mais agenda, enfim. Então, a princípio, eu não me interessei muito pela área e por essa questão de divulgação e tal, fazia só o básico para, sabe, gerar ali e atrair uma certa visibilidade, uma presença, né? Mas nada muito grandioso. E conforme eu tô mais ou menos, acho que eu vou fazer esse ano 6 ou 7, não tenho certeza, mas é entre esse período aí de 5 a 7 anos, acho que é 6, mas enfim. Dentro desse tempo, eu de fato fui amadurecendo muito a respeito desse meio, de que de fato as minhas atitudes tinham várias relações com o desempenho da empresa e que de fato o marketing era muito mais do que só, por exemplo, postagem no Instagram, stories diário, trends, dancinhas, enfim. Então, através obviamente de certos estudos, como inclusive eu consumo muito o professor Guilherme Freire. Ele é doutor em filosofia, mas ele fala muito sobre a questão do desenvolvimento pessoal. E eu lembro que de um vídeo dele que eu estava assistindo, ele falava sobre essa questão da formação, que é próprio da natureza do homem buscar a verdade, se formar, conhecimento de modo geral. E ele sempre defendeu a leitura como base, a leitura como base. E para mim foi muito difícil porque eu não venho de um contexto onde, tanto familiar quanto na escola mesmo, e eu não tenho ensino superior, então não tenho esse contexto da leitura, de ser muito íntimo de livros e ler bastante. Inclusive eu não gostava muito, pra falar a verdade, né? E aí, quando ele falou que a leitura era importante para a formação intelectual, principalmente a filosofia e a sua área em específico, e ele citava 3 áreas muito importantes que estão em ascensão e que sempre vão ser muito, por assim dizer, proveitosa para qualquer tipo de negócio. Ele falou marketing, programação e acho que o outro foi vendas, alguma coisa assim. E aí, das 3, eu já tinha, de fato, essa vertente para o marketing. Né? E eu, inclusive, já como mencionei, né, eu já havia procurado certas coisas justamente por estar trabalhando ali no meio, esse negócio de Instagram. Só que todas as vezes que eu consumia determinados conteúdos, né, de marketing, eu sempre ficava olhando, poxa, isso aqui parece muito superficial, deve ter algo por trás, enfim. E aí ele defendia livros. Então, foi difícil porque nunca gostei muito de ler, nunca fui fã dos livros, mas mesmo assim eu fui atrás e nos conselhos que ele dava, montar uma trilha de livros, por assim dizer, os 10 livros que eu vou ler e começar. Então, eu realmente comecei, eu acho que vai ter aí um ano que eu comprei um pouco mais de um ano que eu comprei os livros, mas mais ou menos 6 meses que eu comecei de fato a ler os livros de marketing e empreendedorismo, porque faz parte da minha área, então meio que se complementa os dois. Então eu comecei a ler os livros, só que de fato eu vi que o meu comprometimento ele não estava o dos melhores possíveis, ou seja, eu estava lendo por ler, né? Tipo, só chegar, ler ali, bater 1 hora do tempo, não, vou ler 1 hora, eu li 1 hora, mas eu não absorvia muito. Inclusive eu li aquele livro antes de começar a ler, era o Como Ler Livros, do Monty Adler, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele,
Mas é um livro muito bom, que inclusive expandiu bastante minha consciência a respeito de como nós lemos e que de fato a gente não sabe ler as obras do jeito certo, ou como ele vai dizer ali no livro dele, de modo analítico, e eu tenho o modo de leitura ainda mais superior, que é o sintópico, que esse já é outro nível para outro tipo de coisa, mas enfim. E o máximo que você pode ter ou tirar de um livro é justamente essa leitura analítica, como ele vai explicar no livro. E aí eu percebi que de fato eu precisava ler analiticamente para que eu pudesse internalizar os conteúdos e tirar o máximo proveito, ou seja, espremer ao máximo o livro. Então eu li, por assim dizer, os dois primeiros livros. Foi O Segredo de Luísa, não lembro o autor agora, mas é um amarelinho, e o outro foi Pai Rico, Pai Pobre. E eu li o terceiro também, foi O Arte da Guerra. Eu já li esses 3 livros, mas eu, por preguiça mesmo, por negligência, eu não li de fato analiticamente. E confesso que, tirando Pai Rico e Pai Pobre, que inclusive é um clássico, né? Os outros 2 não foram tão... Não tive, na verdade, uma experiência tão boa de leitura. Então eu falei, eu ainda não estou me comprometendo muito com a questão da leitura, não estou adentrando, né, extraindo o máximo, não estou fazendo a leitura analítica, porque a leitura analítica envolve, de fato, escrever muito sobre o livro, fazer certas perguntas e buscar as respostas dentro do próprio livro. E eu falei, por que não criar um canal, colocar tudo que eu extraí analiticamente do livro e simplesmente falar, expor aquilo que eu consegui extrair, a minha visão sobre aquele livro. Não diretamente como se fosse uma crítica, mas tentando traduzir o que eu entendi, o que o autor falou, nesse sentido. Literalmente a exposição da leitura analítica. Então, obviamente, para criar um canal e vir aqui, ligar a câmera e começar a falar, eu não ia querer falar besteira, eu ia me comprometer um pouco mais. E, obviamente, o intuito disso aqui é justamente para aumentar um pouco mais o meu comprometimento, uma vez que, por mais que sim, as coisas que eu aprendo, obviamente, vão interferir diretamente nos meus resultados, mas mesmo isso não estava sendo suficiente para eu querer mais e mais do livro. Eu falei, se eu montar uma estrutura ou como se fosse um roteiro, provavelmente eu me comprometeria mais. E, por assim dizer, funcionou. Atualmente eu encerrei o Contágio, do John Berger. É um livro muito bom. Dos 3 que eu já li, com ele o 4, sobre nessa área da trilha que eu montei de livros. Esse foi o melhor até agora. Sem dúvidas, inclusive, vai ser o próximo vídeo do canal, vai ser sobre esse livro, sobre essa obra. E, de fato, eu fiz tudo isso em cima desse conceito, de me comprometer um pouco mais para fazer uns vídeos, para me expor, para falar bem sobre a obra e, de fato, ficar registrado como conteúdo, né? Meu intuito aqui não é ganhar dinheiro, não é uma renda extra. Se acontecer, ótimo. Não é virar, sei lá, uma celebridade. Se acontecer, não sei se é tão bom essa parte, mas enfim. E outra coisa é sobre se outra coisa acontecesse era... esqueci, não importa. Mas enfim, o intuito principal desse canal é consumir os livros, fazer a leitura, expor os livros que eu vou ler, obviamente, sempre nessa vertente mais de marketing, mas que envolva também um pouco empreendedorismo, porque as duas áreas andam muito juntas. Não tem como falar, por exemplo, de empreendedorismo se não citar o marketing, porque o marketing ele envolve muito das vendas, né, e relação com o cliente, enfim. E também falar do marketing sem o contexto do empreendedorismo ou de vendas, clientes, estratégias, enfim, os dois andam lado a lado. E basicamente é isso. E ajudar também quem se interessa pelo assunto. Eu vejo que muitas vezes o que a gente tem é conteúdos muito nível Reels, né, TikTok e tal, enfim, que é 1 minuto de vídeo, 1 minuto e meio, ou até às vezes menos, né, aquelas dicas vomitadas assim para você, mastigadas, e que você no fim não entende de fato o conceito, que é mais importante do que a simples informação
ou A Simples Regra, enfim. Então eu não queria criar um Instagram para ficar falando técnicazinhas. Para mim seria mais proveitoso, até pela questão do comprometimento e assimilação. E enfim, pessoal. E sem falar também que às vezes, eu não lembro agora a pesquisa, eu esqueci inclusive de ver isso antes de fazer o vídeo, mas eu já ouvi uma vez de que quando a gente tenta passar ou ensinar aquilo que a gente aprendeu, a gente formaliza mais, né? Então, poxa, um golpe, vários benefícios, entendeu? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tirem bastante proveito das obras que vão ser apresentadas. Os outros 3 livros que eu li, né, que fazem parte da trilha, o primeiro foi Luísa, O Segredo de Luísa, na verdade. Não é um livro muito bom, eu vou fazer basicamente aqui só o resumão, né? De fato, o conteúdo só vai começar com o Contágio. Mas O Segredo de Luísa, inclusive, se eu não me engano, o autor ele é brasileiro. O livro, eu só recomendaria ele para pessoas que estão querendo empreender do 000 mesmo, assim, abrir a própria empresa. E olha que ainda há livros melhores para quem, né, vai abrir a própria empresa, enfim. Mas quem está idealizando, principalmente pessoas mais novas ali, ainda estão ali no colegial, no ensino médio, é um bom livro, não vou dizer que é um ótimo livro. Ele é com enredo como se fosse uma história fictícia, na verdade é uma história fictícia, mas acaba não sendo uma leitura muito boa. Ele explica de um jeito bem diferente tópicos, termos, e isso é a parte boa do livro, entendeu? Então fica ali um livro não tão recomendado, acredito que há outras obras melhores. Depois eu li Pai Rico e Pai Pobre, que vem na parte das finanças, mas que tem tudo a ver com o jeito como a gente olha para o jeito certo de, por exemplo, de empreender certas coisas. Enfim, trabalha mais uma questão da visão. É um livro muito bom, muita gente já leu, até porque é um clássico, entendeu? Então eu recomendo muito Pai Rico e Pai Pobre, é uma leitura obrigatória para todo mundo, até mesmo quem não quer se envolver nesse meio de vendas ou, de fato, empreendedorismo, de abrir uma empresa específica, seja ela pequena ou grande, é uma leitura obrigatória para todo mundo. O segundo é A Arte da Guerra. Convenhamos, eu fui um pouco negligente na questão da interpretação desse livro. É um livro muito curto, mas ele, propriamente dito, fala sobre guerra, arte de guerra. O jeito com que você tem que ler esse livro, obviamente, tem que ser enxergando os universais por trás dos conceitos, das estratégias. Obviamente, há muita coisa valiosa ali e eu consegui, às vezes, ter certos insights. Mas é uma leitura, por assim dizer, não levei em consideração, livro curto eu vou conseguir ler rápido. Mas, na verdade, por mais que ele seja curto, tem que se ler aquele livro fazendo uma adaptação para o contexto, por assim dizer, empresarial ou até dentro de estratégias de marketing, entendeu? Então, eu meio que passei direto, li e falei, não, vamos embora para o próximo. E aí eu cheguei no Contágio, né? E aí vamos embora para o primeiro vídeo do canal, né? E é isso, pessoal. Obrigado por tudo. Até a próxima.